bom dia a todos. Hoje vamos começar as nossas mesas redondas por uma expressão que eu achei bastante curiosa do ponto de vista brasileiro, que é o engajamento. E foi muito interessante ver o que é o desafio do envolvimento daquele número de colaboradores e daquilo que é preciso fazer em tão curto espaço de tempo para pôr as coisas a funcionar e para agradar de facto àquilo que é todos os participantes que vão estar e todos os turistas que vão participar lá. O desafio que nos foi proposto esta mesa redonda, de facto, é o envolvimento. E o desafio que foi colocado foi como aumentar o compromisso dos colaboradores num contexto de reduções salariais e de aumento de impostos e que podemos fazer além dessa vertente monetária para aumentar a satisfação dos colaboradores. Curiosamente, nós vimos essa resposta, que é claramente como aumentar a compensação emocional, e nós vimos toda a estratégia que, de acordo com os Jogos Olímpicos, foi feita. Nos nossos participantes, vou começar pelo Jaime, que é do Grupo Standard, diretor de Recursos Humanos. Temos a Margarida Barreto, a Elsa Margarida Barreto da Merck Sharp-Endome, a Elsa Carvalho da REN e o Pedro Several Rodrigues da Sonai Sierra, que vão partilhar connosco um conjunto de experiências e desafios que eles sentiram nas suas organizações face à realidade atual, face às imposições internacionais e tudo aquilo que fizeram, de facto, para aumentar o envolvimento dos seus colaboradores e com o objetivo principal também, creio eu, de aumentar a satisfação dos seus clientes e também das próprias pessoas que trabalham dentro das organizações e o resultado para o acionista. Vou passar, portanto, em primeiro lugar à Margarida. Por favor, partilhe connosco aquilo que foi a sua experiência em termos de surveys, link a resultados, a organização e todos os desafios que têm visto. Antes de passar a palavra, aquilo que eu vou pedir é, em termos de organização, nós vamos estar aproximadamente 45 minutos juntos. É óbvio que o nosso objetivo é que nos façam também questões e aquilo que eu vou pedir é que tomem nota das questões que quiserem colocar e no final nós vamos deixar um tempo livre para que possam colocar as questões. Portanto, vamos levar de uma forma sequencial todos os nossos convidados partilharem connosco as nossas experiências, as experiências deles, e depois tomem, por favor, notas para colocar questões e para podermos ir em maior profundidade àquilo que é os vossos desafios e como é que nós os podemos ajudar. Margarida, por favor. Obrigada. Então, muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, muito obrigada à organização pelo convite para partilhar convosco aqui em 10 minutos uma história e a história que eu tenho vivido em termos de manter o envolvimento dos colaboradores, fundamentalmente num ambiente de grande reestruturação e de grande tensão organizacional, como tem sido aquilo que se passa no mundo farmacêutico. Eu represento a Merck Sharp-Endome, que é uma empresa americana. Não confundir com a Merck, que toda a gente confunde, que é uma empresa alemã, e as empresas têm, enfim, os mesmos nomes, e daí a confusão. A Merck Sharp-Endome é uma empresa que, e vou falar mais da história recente, que em 2010 comprou uma outra empresa, portanto fez uma fusão com a Schering-Plough, e nós, quando fizemos essa fusão, e vou falar de Portugal fundamentalmente, até porque temos pouco tempo, nós ficámos com 690 colaboradores. Hoje em dia temos 270, isto foi em 2010. E, portanto, o que significa é que nós, não só derivado do facto de termos ficado com estruturas duplicadas, mas também com o facto de o mercado farmacêutico ter sofrido, como sabem, a área da saúde tem grandes desafios, cada vez as pessoas vivem mais tempo, a despesa em saúde aumenta todos os anos e, portanto, naturalmente, há um esforço dos governos, mundialmente e também em termos da Europa, para a diminuição do custo da saúde e um dos stakeholders que acaba por sofrer essas consequências, com baixas de preço, etc., é a indústria farmacêutica. Portanto, neste contexto, nós não só tivemos que diminuir a empresa por causa de uma fusão, mas também que, enfrentar as dificuldades do mercado com as baixas de preços. E, portanto, nos últimos anos, à exceção de 2015, nós viemos sempre a baixar a faturação com as reestruturações. Portanto, durante este período de 4 anos, 2010, 5 anos, 2010 a 2015, eu acho que não houve nenhum ano em que eu não tenha feito uma reestruturação. E essa reestruturação foi desde as 100 pessoas, as 100 e tal pessoas, as 80 pessoas, as 40 pessoas. O grande orgulho aqui, portanto, e é um bocadinho aquilo de que eu vou falar, é que durante este período todo, quer em 2010 com a própria fusão, com estas saídas todas, o nosso engagement dos colaboradores, medido anualmente através de uma coisa a que nós chamamos o questionário de voz dos colaboradores, o Voice Survey, digamos que é o termo que usamos, não desceu em termos de engagement. Portanto, nós medimos o engagement
medimos através de um questionário anual que fazemos. Apenas no ano da merger fizemos 2 vezes para testar antes e depois da merger se o engagement tinha baixo, e também aí nós não baixámos o engagement, e que é feito por uma empresa externa, é aplicado a todos os colaboradores eletronicamente e mede várias coisas. Mede o engagement propriamente dito, que tem a ver com a maneira como as pessoas se sentem envolvidas, como são energizadas, como se sentem capacitadas para fazer. Tem a ver com a reputação e a confiança, a liderança, o desenvolvimento, enfim, mede no fundo várias áreas para além do próprio engagement. E, de facto, o grande orgulho que eu tenho na organização em Portugal é nós, ao longo destes anos, não termos vindo a baixar o nosso engagement, que se tem situado sempre entre os 89% e 90%, portanto, em termos de engagement. Então, a pergunta que se põe, e aquilo que eu gostava de partilhar convosco, é o que é que nós temos feito para isso. Neste contexto de grande pressão, de grande reestruturação, como sabem, quando há reestruturações nas empresas, não é só as pessoas que saem que ficam afetadas, as que ficam também ficam afetadas. E, portanto, quais foram os nossos segredos ao longo deste caminho? Eu diria que há 4 ou 5 segredos que nós podemos partilhar. O primeiro segredo tem a ver com uma filosofia existente na empresa, muito focalizada na gestão das competências e na gestão do talento. Isso tem-nos ajudado em que nos processos de escolha de quem sai e de quem fica, seja um processo bastante fundamentado em questões objetivas. Portanto, a nossa preocupação sempre nesta situação é ficar com os melhores colaboradores, e temos usado não só a avaliação de competências, os assessments, como também a avaliação dos resultados para decidir quem vai e quem fica. Esta, eu penso que é uma das primeiras razões para continuarmos a ter o engagement. A segunda razão tem a ver com o envolvimento e com o sponsorship de toda a gestão da empresa nestes processos. Temos sempre considerado qualquer reestruturação e qualquer mudança claramente como gestão de processos de mudança, em que a parte da comunicação, não só para quem sai, como para quem fica, é fundamental. Portanto, é fundamental ter todos os managers envolvidos, é fundamental que as pessoas estejam todas alinhadas com aquilo que vai ser feito e depois que estejam alinhadas a seguir ao que é feito. Portanto, esta parte de comunicação, de gerir os processos como processos de mudança, com um sponsorship muito forte, com formação aos managers para saberem comunicar na altura certa aquilo que têm que comunicar, tem sido outro dos segredos que nós efetivamente temos feito. Outro dos segredos, e em processos de estruturação, eu penso que isso é muito importante, tem a ver com a noção de que, quando se comunica estes aspectos, tem que se ter em conta o timing e a rapidez da comunicação. Em todos os processos de estruturação que nós fizemos, a comunicação de quem fica e de quem sai, independentemente de serem 40 ou 100 pessoas, foi feita num único dia. E isto, naturalmente, existe todo um trabalho de preparação muito grande pelas pessoas que vão comunicar e formação a essas pessoas. O timing, neste caso, é crítico e, portanto, acaba por ser um dos fatores também de sucesso. Portanto, um plano de comunicação completamente delineado, com um checklist do que é que cada manager que vai comunicar diz a quem fica e a quem sai, e, portanto, isto tem sido também outro aspecto crítico. Finalmente, um aspecto não menos importante, tem a ver com a maneira como nós tratamos as pessoas. As pessoas que, enfim, estão em situações delicadas, o respeito e a dignidade com as que as tratamos, todas as pessoas têm um contacto pessoal, que demora no mínimo 1 hora, com cada uma delas, em que se explica tudo, e seguido de um contacto também com a empresa de outplacement que colabora connosco. Portanto, nós, da parte dos recursos humanos, o que fazemos é comunicar as más notícias relacionadas com a saída, mas com condições competitivas em termos de package, mas, por outro lado, da parte do outplacement que está connosco nessas conversas, há uma comunicação que abre uma janela de oportunidade. E, portanto, penso que, por um lado, haver essa comunicação dos recursos humanos e depois haver a comunicação do outplacement também tem sido um fator de sucesso. Não têm sido processos fáceis, mas eu penso que a maneira como nós temos conseguido o engagement tem a ver um bocadinho com estes fatores. Finalmente, uma outra questão. O facto de termos uma filosofia de gestão de talento tem-nos ajudado claramente em que as reestruturações não sejam más para todas as pessoas.
Nestes processos, muitas vezes saem também pessoas porque querem sair, a questão das pessoas que estão já no fim de carreira, etc. Portanto, aquilo que nós chamamos as pessoas que são os end raisers, não é? Que levantam a mão para sair. E isso tem dado a oportunidade, fundamentado no nosso processo de gestão de talento, em que estão identificadas as pessoas com talento para ser promovidas, etc., tem-nos dado a oportunidade que a reestruturação, sendo má para muita gente, para outras tem significado oportunidades de promoção e de desenvolvimento. Portanto, estes ingredientes têm feito com que nós tenhamos conseguido manter o engagement dos nossos colaboradores, tenhamos uma população muito envolvida na organização, continuemos a ser a primeira empresa no nosso setor, estamos a falar de mercado com prescrição médica, porque a Merck Sharp & Dohme só trabalha produtos com prescrição médica, continuemos a ser os primeiros no mercado, portanto nunca perdemos a liderança e continuamos a ser os primeiros no mercado, tínhamos uma população com imenso orgulho de trabalhar na companhia, até porque a nossa missão e a nossa visão é ajudar as pessoas a viverem melhores, é salvar vidas e isso é algo que está muito perto do coração de cada colaborador. Portanto, temos feito esta caminhada em conjunto e podemos hoje dizer que temos uma organização altamente engajada, é um termo brasileiro, não é? Mas envolvida e disposta a ter os desafios do futuro e finalmente em 2015 isto está a dar frutos porque estamos a crescer novamente e, portanto, isso está a dar uma grande energia positiva às pessoas. Era isto que eu queria partilhar. Não sei qual foi o tempo, mas pronto. Margarida, muito obrigado pela partilha, exatamente com a sua capacidade de síntese também. Questões que peço que tomem nota para depois voltarmos outra vez à Margarida para ela partilhar a sua experiência e resumir novamente os 5 pontos críticos para o sucesso que teve. Vou passar agora ao Pedro Rodrigues, Sonai Sierra, que nos vai apresentar um modelo de envolvimento dos seus colaboradores. Muito obrigado à organização também por ter convidado para esta partilha. O modelo, nós chamamos o modelo de Employee Engagement, é exatamente o título deste painel. Na realidade, a Sonai Sierra, que como todos devem saber é uma empresa especialista em centros comerciais, ao longo dos seus 25 anos de existência, sempre assistiu a um elevadíssimo grau de comprometimento, engagement, por parte dos seus colaboradores. No entanto, chegámos a um determinado período, e como todos sabem, há alguns anos, com a crise, muitas empresas como a nossa pararam de expandir, e nós interrogámos sobre se nós conseguiríamos manter o elevado envolvimento dos colaboradores. E decidimos então formalizar, dentro do Departamento de Recursos Humanos, precisamente uma área dedicada a Employee Engagement. E essa área começou por tentar fazer algo que eu chamaria a quadratura do círculo. Porque as pessoas são todas diferentes. Eu diria que é quase impossível, ou impossível, descrever com exatidão o que é que faz alguém gostar de estar numa empresa, ou gostar de trabalhar numa empresa. Porque as pessoas são diferentes, umas têm determinadas motivações, outras terão outras. Nós procuramos, no entanto, ter um quadro de referência e criámos aquilo que nós chamamos de modelo de Employee Engagement. Mais uma vez, é um modelo, apenas algo que nos permite nortear as nossas interações, as nossas ações. Primeiro, fomos buscar um dos valores da Sonai Sierra, que diz que as pessoas estão no centro do nosso sucesso. E depois pensámos, olhando para cada pessoa, pensámos nas pessoas em 4 dimensões diferentes. Primeira dimensão, a dimensão o empregado, pessoa como colaborador. Segunda dimensão, a pessoa como um indivíduo. A terceira dimensão, a pessoa como um membro de uma família. E a quarta dimensão, a pessoa como membro de uma comunidade. Quando nós olhamos para as pessoas como um colaborador, como um empregado, nós procuramos desenvolver profissionalmente estas pessoas. Procuramos dar-lhe carreira, procuramos fazer com que o talento destas pessoas seja o mais possível alocado da forma correta e procuramos também criar alinhamento e vivência dos valores de cada pessoa com os valores da nossa organização. Quando nós olhamos para as pessoas como um indivíduo, valorizamos com a individualidade que têm e promovemos, ajudamos-o a construir uma vida melhor para si próprio. Acreditamos que todos os indivíduos pretendem isto. Quando olhamos para uma pessoa como membro de uma família, procuramos ajudá-los a obter felicidade genuína, juntando os seus interesses familiares e os interesses da sua família aos interesses da nossa organização. Procuramos também,
que a organização seja acolhedora para a sua família, para que a sua família veja a organização, a Sonai Sierra, como uma entidade positiva. E quando olhamos para as pessoas como membro de uma comunidade, então aí nós entendemos que cada um tem um propósito maior do que simplesmente os seus objetivos individuais e todas as pessoas gostam de contribuir para algo um pouco superior, aquilo que nós chamamos de sentido de propósito. Nós olhamos para todas estas dimensões de uma forma holística. Ou seja, nós na realidade é difícil, mais uma vez, isto é um modelo, é conceptual, é difícil nós vermos uma linha de ação que vá interagir, que vá atuar só numa destas dimensões. No entanto, isto ajuda-nos e cada uma destas dimensões tem um plano de ação associado com iniciativas que implementamos regularmente em todos os escritórios e centros comerciais da Sonai Sierra em todo o mundo. O que nós fazemos não se restringe à cultura de Portugal, restringe, no fundo, é para todos os colaboradores. Criamos um ambiente que é semelhante em toda a Sonai Sierra. Eu poderia agora citar aqui alguns exemplos das iniciativas que desenvolvemos. Uma delas, o que nós chamamos Cross-Functional Groups, ou apelo para grupos multifuncionais. Em 2011 lançámos esta iniciativa, onde procuramos juntar pessoas de áreas diferentes que normalmente não trabalham em conjunto, que têm identificado algum potencial de desenvolvimento, porque isto também é algo que lhes possibilita um desenvolvimento pessoal, e convidamos-los a trabalhar para um projeto fora do que é a sua área de conforto. Nós acreditamos que a experiência de fazer parte de determinados projetos contribui para o engagement dos colaboradores. E, de facto, eles sentem-se muito mais motivados porque são expostos, porque são colocados perante desafios que não são os habituais, aumentam também a convivência com pessoas de outras áreas, porque também é muito importante, mais uma vez, eles fazem parte de uma comunidade que é a própria empresa, e conseguem brilhar com os resultados do seu esforço. Isto é sempre em acumulação ao trabalho que têm normalmente. Um exemplo mais evidente é a organização do Community Day. É uma iniciativa que nós fazemos, mais uma vez, em todos os nossos escritórios, em todos os países, em todos os centros comerciais, na qual procuramos ajudar com voluntariado organizações que necessitam da ajuda da Sonai Sierra. É sempre uma ajuda com base no trabalho dos nossos voluntários, e o desafio dos grupos multifuncionais é conseguir fazer a organização de toda esta iniciativa. E o problema é que eles não têm recursos. Os recursos são praticamente zero. Eles têm que conseguir convencer parceiros, têm que conseguir convencer os próprios colegas a participar e têm que conseguir imaginar todo o projeto de ajudar uma entidade, pode ser, enfim, uma associação para crianças com problemas, pode ser uma entidade de caridade, mas em todos os escritórios eles procuram ter um determinado projeto e a equipa que cria e que desenvolve é sempre quem trabalha mais. Quando chegam ao fim, apesar de nós termos métricas bem definidas, por exemplo, o número de horas de voluntariado, o equivalente ao benefício que as instituições poderão ter em termos monetários, mas para nós o elemento de avaliação mais importante é o brilho nos olhos dos colaboradores. E normalmente esse é aquilo que resulta deste tipo de iniciativa. Como veem, nós tivemos aqui um exemplo de o Cross-Functional Group, ou grupos multifuncionais, está na vertente, na dimensão de empregado, mas ao mesmo tempo nós temos o Community Day que está na vertente, está na dimensão membro de uma comunidade. Um outro exemplo que eu poderia referir aqui é o WeShare. Nós, na Sonai Sierra, ao longo de 25 anos, acumulámos um capital de conhecimento muitíssimo importante e, uma vez que estamos dispersos por muitas geografias, achamos que é muito importante a partilha do nosso conhecimento. E a partilha do conhecimento pode não ser óbvio. É mais difícil, se calhar, escrever livros ou artigos do que, por simplesmente, colocar as pessoas a comunicarem umas com as outras. Então, promovemos uma plataforma em que as pessoas se oferecem para ensinar os outros sobre aquilo que sabem, ou sobre aquilo que, eventualmente, aprenderam recentemente. Foram participar numa conferência e vão partilhar com todos. Nós utilizamos os meios que temos, os meios de comunicação que temos à distância, por exemplo, o webinar através do computador, do Communicator do Microsoft, ou as videoconferências que temos instaladas em todo o lado,
E as pessoas podem se ligar remotamente ou também em sala, porque há sempre uma sala para isto, e há sempre um dos colaboradores, ou mais do que uma equipa de colaboradores, que vai partilhar com outros. É a melhor forma de aprender é ensinar. E, de facto, esta é mais uma vertente daquilo que nós entendemos que é a dimensão, o colaborador como empregado, mas também o colaborador como membro de uma comunidade de colegas. E eu gostaria de terminar por referir o papel fundamental da liderança em todo este processo. De facto, continuo a chamar isto é a quadratura de um círculo. Nós procuramos apenas ter uma referência para que possamos medir e orientar as nossas atividades, mas sem a intervenção da liderança, sem a comunicação segundo este modelo para todos os colaboradores, nada disto é possível. Nós sabemos que, claramente, o que faz as pessoas ficar na empresa não é apenas o seu ordenado, isso também conta, mas sim o seu ambiente, a sua vivência, os chefes que têm, e tudo isso. Não há nada como liderança para promover isto. Há uma frase de Napoleão Bonaparte que é muito interessante, que ele referia: os líderes são mercadores de esperança. De facto, os líderes têm esse papel, sobretudo em contextos adversos. Mercadores de esperança. Eles conseguem motivar os colaboradores de forma a que eles façam algo extraordinário em momentos difíceis. O nosso objetivo com o Employee Engagement é conseguir com que os colaboradores cheguem à segunda-feira e digam: ainda bem que é segunda-feira, para podermos começar a trabalhar. E conseguem? Enfim, é a nossa aspiração. Muito obrigado. Pedro, muito obrigado. Vamos agora ouvir, muito interessante, inclusivamente alguns exemplos práticos de ações que todos nós podemos pôr em prática e, de facto, sem necessitar de muito dinheiro ou de muitos recursos. Elsa Carvalho, da REN, vai partilhar connosco uma estratégia que, inclusivamente, ganhou um prémio em 2014. Fale-nos mais sobre isso, por favor. Já agora, em primeiro lugar, muito bom dia, obrigada aqui pelo convite, e queria só fazer aqui uma introdução, que é, quando nós preparámos aqui o painel, houve aqui uma preocupação que era trazer situações totalmente distintas. Portanto, e cada um de nós complementou aqui um bocadinho o que é que outros sabíamos que íamos falar, de tal forma a poder-vos trazer aqui 4 experiências distintas, 4 abordagens distintas e 4 formas de encarar esta questão do engagement também de uma forma diferenciadora. Daí que o que eu vos vou falar, podia-vos falar sobre inúmeros programas que nós temos neste momento na empresa e que complementam, mas vou-vos falar especificamente sobre um programa que é o programa NOS, que de facto teve algum reconhecimento aqui internacional e que para nós não deixa de ser também um programa que nos orgulhamos muito. É um programa de engagement que neste momento temos na REN e que surge também aqui um bocadinho na sequência daquilo que é a nossa história. REN, Redes Energéticas Nacionais. Se olharmos aqui um bocadinho para a história da REN, a REN, inicialmente Rede Elétrica Nacional, ainda nasceu no seio do Grupo EDP, portanto era uma das empresas do Grupo EDP, fez a sua separação do Grupo EDP já há uns bons anos atrás, no ano 2000, de qualquer forma, portanto comprou os ativos do gás e transformou-se em Redes Energéticas Nacionais em 2007. Portanto, foi uma empresa que nasceu dentro ainda do seio de outra empresa e nasceu pela fusão de 2 negócios claramente distintos, portanto, o negócio da eletricidade e do gás natural. E a REN, nos últimos anos, passou de uma empresa, quando eu digo dos últimos anos, estou a referir-me especificamente nos últimos 3 anos, passou de uma empresa de maioria de capitais públicos, portanto, em 2012 a REN ainda era 51% de capitais públicos e, como tal, uma das empresas do setor empresarial do Estado, uma empresa totalmente privada. Portanto, hoje em dia a REN é uma empresa totalmente privada. O que necessariamente teve o seu impacto, teve impacto na forma como todos nós vemos a empresa e na forma como a empresa hoje em dia é gerida. Indo especificamente para o programa NOS, que foi aquilo que me propus e que combinei e que conversámos falar aqui especificamente. O programa NOS que nós desenvolvemos é um programa que já surge no seio da REN no pós-2012 e foi uma necessidade que nós sentimos exatamente porque tínhamos um conjunto de boas práticas internamente dentro da empresa, que muitas vezes existem em muitas empresas, isso é uma constatação que eu faço, mas que nem sempre estão integradas. Que existem boas práticas, existe muita coisa que é diferenciadora,
Existe muita coisa que nem sempre é valorizado porque nem toda a gente conhece. E, acima de tudo, existe uma forma muito desgarrada, portanto, muitas vezes são peças soltas e iniciativas soltas que nós, recursos humanos, comunicação e outras áreas da empresa até lançam, e falta-lhes aqui um chapéu corporativo e um chapéu único. Portanto, e foi exatamente o objetivo do Programa Nós. Portanto, o Programa Nós teve, em primeiro lugar, como objetivo valorizar aquilo que de bom já se fazia na casa, valorizar, inclusive, algumas práticas que existiam em algumas unidades de negócio do grupo e que não existiam transversalmente em todas, e colocar-lhes um chapéu único de tal forma que toda e qualquer iniciativa que fosse lançada no âmbito desse chapéu houvesse um reconhecimento que era uma das iniciativas do Programa Nós. O Programa Nós é aquilo que nós chamamos de um programa de diversidade e inclusão. Relativamente aos eixos do Programa Nós, portanto, ele tem 3 eixos. Um eixo tem um pressuposto fundamental, como é lógico, que é a ligação que nós temos às empresas e a ligação que nós temos aos nossos postos de trabalho e ao ambiente onde desenvolvemos profissionalmente. É também uma ligação material, com certeza que sim, mas é acima de tudo uma ligação emocional. E hoje em dia, quando se fala nos incentivos monetários e quando se fala em períodos onde cada vez menos provavelmente temos a oportunidade de valorizar monetariamente, quer do ponto de vista de aumentos salariais, quer do ponto de vista de compensações variáveis, que muitas vezes o bolo acaba por diminuir também em função dos resultados. Esta componente da ligação emocional parece-me que adquire cada vez maior peso entre as empresas, que é começarmos a trabalhar a ligação emocional e estarmos atentos à ligação emocional que as pessoas têm para com a sua empresa, com a empresa onde trabalham, é um dos valores fundamentais. Sobre essa temática, eu acho que a REN e quem trabalha na REN tem aqui alguma sorte, entre aspas, porque é uma empresa com algum propósito e com algum valor, que é quando nós ouvimos os nossos colaboradores a falar, sentimos aquele sentimento de orgulho de estarmos numa empresa que tem um propósito, e o nosso propósito é levar a eletricidade e levar o gás natural, portanto nós conduzimos a energia. Não fazemos a comercialização nem a distribuição na casa de cada um de nós, agora temos um propósito em termos de condução da energia pela totalidade do país. Portanto, e esse propósito está muito intrínseco na nossa realidade e está muito intrínseco na realidade de cada um dos nossos colaboradores. Indo especificamente aqui para o Programa Nós, ele tem 3 eixos e desenvolvemos 3 eixos: o eixo equilíbrio, igualdade e inclusão. Relativamente ao eixo equilíbrio, trabalhamos o eixo equilíbrio em 4 áreas: saúde, cidadania, conciliação e família. Mais uma vez, um dos objetivos fundamentais do Programa Nós é pegar nas diferentes peças e nas diferentes boas práticas que a empresa já tinha e integrá-las de uma forma totalmente diferenciadora, de uma forma totalmente diferente. Dentro do eixo saúde, integramos todas as peças relacionadas com a saúde e trabalhamos a saúde de forma integrada. Não só a saúde do ponto de vista da medicina do trabalho, como a medicina curativa, como inclusive rastreios que nós fazemos internamente. Portanto, a componente da saúde é vista de uma forma integrada neste momento na REN. Temos uma série de iniciativas, eu tenho aqui alguns exemplos, que é workshops e ações de sensibilização e prevenção, portanto trabalhar a saúde também de uma forma preventiva, programas de cessação tabágica, todos os protocolos diversos que nós temos no âmbito da saúde, as consultas de medicina curativa nas principais instalações. Desenvolvemos também em função de alguns problemas que começaram a surgir também no âmbito da medicina do trabalho, as consultas de nutrição e de psicologia, e acima de tudo o que nós queremos é que problemas e diagnósticos sejam identificados no âmbito da medicina do trabalho, tenham o adequado seguimento também internamente dentro da nossa empresa. Cidadania. Também no eixo da cidadania, consideramos que, acima de tudo, quase todas as empresas têm os programas de responsabilidade social, também aí não há novidade nenhuma, portanto temos o nosso programa de responsabilidade social, que é o SHARE, mas acima de tudo também temos o programa interno de responsabilidade social. Achamos que a responsabilidade passa muito por aquilo que se passa internamente dentro da nossa casa, e para isso desenvolvemos aqui um conceito também em termos de intrarresponsabilidade social, onde temos desde fundos de apoio social até ao acompanhamento de algumas situações, consideramos situações mais problemáticas, e desenvolvemos alguns programas específicos.
No eixo da conciliação, também esta componente de garantir condições de bem-estar e garantir que temos postos de trabalho, mas compatíveis com aquelas são as outras responsabilidades que as pessoas têm hoje em dia, também no âmbito da conciliação, nomeadamente no âmbito da família. Trabalhámos recentemente, enormemente, naqueles que são os nossos horários flexíveis. Hoje em dia, todos os nossos quadros têm equipamentos de apoio ao trabalho remoto, workshops sobre trabalho e família. Trabalhamos muito internamente no incentivo dos pais para o gozo da licença parental, até porque o número de mulheres na REN tem crescido significativamente e queremos claramente que esta questão da parentalidade seja uma questão de conciliação e trabalhada no seio das famílias entre homens e mulheres, de tal forma que temos um incentivo claro ao gozo das licenças parentais também da parte dos nossos colaboradores masculinos. E trabalhamos desta forma o eixo da conciliação integrada. Na família, o que é que proporcionamos? Proporcionamos, para além de considerarmos que a pessoa é impossível, não vemos a pessoa como um ser único e um ser que também tem família e que a família é importante até na produtividade e no bem-estar que a pessoa tem internamente dentro da nossa organização. Tentamos trazer a família para os nossos próprios locais de trabalho, portanto também temos o Open Day e trabalhamos nele no sentido dos filhos dos nossos empregados também criarem eles próprios a ligação emocional à empresa e conhecerem o próprio local de trabalho dos pais. Temos estágios para filhos de colaboradores, ajudamos também de alguma forma naquilo que acaba por ser o projeto profissional dos filhos dos nossos colaboradores, o prémio de mérito escolar, ofertas de casamento, nascimento, workshops para famílias, colónias de férias e mais uma série de iniciativas que nós desenvolvemos no seio da família. O segundo pilar no qual trabalhamos e temos trabalhado bastante é o pilar da igualdade. Quando falamos de igualdade, estamos a falar claramente de impedir qualquer diferenciação e qualquer distinção e proporcionar condições de igualdade de oportunidades internamente, independentemente daquilo que é mais clássico, não é? Da língua, da religião, da opinião, mas também, e hoje em dia trabalhamos muito na igualdade também do género. Temos preocupações e tem sido uma preocupação interna e daí que a REN foi uma das empresas que aderiu ao Fórum das Empresas para a Igualdade. Portanto, a questão da igualdade do género tem sido uma preocupação interna dentro da nossa empresa, até porque somos uma empresa maioritariamente de engenheiros e tradicionalmente e classicamente era uma profissão maioritariamente masculina, nomeadamente para uma média etária, que é aquela que nós temos de 44 anos. Portanto, atrair cada vez mais mulheres para o seio da nossa organização e hoje em dia, felizmente, já há muitas mulheres que se formam em engenharia, tem sido uma preocupação que temos, assim como colocar as mulheres nos centros de decisão e ter cada vez mais mulheres também em funções de direção e em função de gestão de topo. Portanto, esse é um indicador que monitorizamos. Foi um compromisso que nós assumimos quando aderimos ao Fórum Hygiene das Empresas para a Igualdade do Género e é um compromisso que estamos todos muito comprometidos internamente dentro da nossa empresa, inclusive a própria Comissão Executiva e Conselho de Administração. Por fim, o eixo da inclusão. E relativamente ao eixo da inclusão, temos desenvolvido uma série de iniciativas em que, para nós, o eixo da inclusão é importante, até porque hoje em dia temos também uma parte do capital que é estrangeiro, não é? E temos a integração não só de estrangeiros dentro do nosso contexto de trabalho, como devem de calcular, integrar chineses é capaz de ser uma cultura um bocadinho diferente, bastante diferente da nossa e tem sido um desafio. Mas a par no eixo de inclusão não tem sido só a integração de profissionais oriundos de outros países e integração de profissionais estrangeiros no seio da nossa empresa, mas também pessoas portadoras com deficiência, consideramos que a nossa empresa, sendo uma empresa de utilidade social e uma empresa de serviço público, deverá ter aqui uma responsabilidade. Isto sim é que nós consideramos que é a verdadeira responsabilidade também social das empresas, que é tentar trazer a diferença também para a nossa empresa, suportar essa mesma diferença, integrar essa mesma diferença e considerar inclusive essa diferença como uma mais-valia. E uma mais-valia do ponto de vista de crescimento, não só
das experiências que nos têm proporcionado toda esta integração de pessoas diferentes que nós temos tido, mas também trabalhamos com estas pessoas diferentes. Hoje em dia temos programas de estágios e programas específicos para a integração de portadores de deficiência e pessoas deficientes, o que necessariamente tem traduzido, e o feedback que temos obtido da parte também dos nossos colaboradores, é que é um programa que se orgulham bastante, é um programa que se sentem claramente responsáveis e que liga muito e que tem muito impacto na ligação que as próprias pessoas desenvolvem para com a empresa. Relativamente ao reconhecimento, e por fim, depois se tiverem alguma curiosidade relativamente a mais alguma iniciativa, aqui no seio do nosso programa podemos falar. Relativamente ao reconhecimento, é verdade que tivemos a boa surpresa de, através do programa, nós temos aqui um reconhecimento externo, o que foi um motivo, mais uma vez, de orgulho também para nós e um motivo de orgulho para quem trabalha na REN, que é nós ganhámos o 3º prémio mundial com este programa, do Best in Business Awards, que é um prémio significativo. Portanto, o primeiro prémio foi para a Nova Zelândia, o segundo prémio para os Estados Unidos e o terceiro prémio veio para Portugal. E também internamente o programa não tem só um reconhecimento externo, não tem só um reconhecimento externo, como tem um reconhecimento interno importante. E internamente são muitos os testemunhos. São muitas as pessoas que nos fazem chegar de forma espontânea testemunhos, e aumentou e muito, isso foi evidente e foi bastante patente nos resultados do último survey que também fizemos, aumentou e muito o sentimento de pertença e o orgulho que neste momento as pessoas têm a trabalhar na nossa empresa. Eu quero agradecer a todos, nós temos que ser sintéticos, porque de facto o tempo não é muito. Nas nossas mini-reuniões falámos, de facto, e já foi focado aqui a importância que a liderança tem, e vou passar agora ao Jaime, do Grupo Pestana, que partilhe connosco aquilo que tem feito, ou que têm feito, em termos daquilo que é o modelo comportamental e todo o desenvolvimento das pessoas, para aumentar o envolvimento dos seus colaboradores. Bom dia. Eu acho que era mais ou menos 10, 5 a 10. O nosso desafio surge, obviamente, numa altura em que a economia tinha os problemas todos que nós sabemos, numa indústria que estava com enormes problemas aqui em Portugal, era com alguma frequência que, infelizmente, nós falávamos, ouvíamos problemas em termos de diversos grupos. Como nós conseguirmos fidelizar e que as pessoas assumissem compromisso na nossa organização, neste caso, como é que as pessoas, aquilo que o Pedro há pouco dizia, no nosso caso não é segunda-feira, mas como é que as pessoas se levantam de manhã e dizem fantástico, hoje vou trabalhar, quando as funções que são fundamentais na nossa nesta indústria é, por exemplo, limpar quartos, limpar casas de banho, lavar louça e servir pessoas à mesa. E isto, parecendo que não, estas são as fundamentais, porque os hotéis podem viver tranquilamente sem o diretor de recursos humanos, mas também a empregada de quartos é capaz de ser difícil de funcionar. E, portanto, como é que nós vamos pôr, e foi muito interessante esta apresentação antes do Rio, porque aquela fotografia, aquele slide da fotografia de engajamento, as pessoas estão todas com um ar felicíssimo. Toda aquela gente está ali, está feliz. E este era o objetivo, ou seja, como é que nós vamos colocar a felicidade nas pessoas cujas tarefas do seu job description são estas que eu resumidamente vos enunciei, são elas que são fundamentais, são elas que esta indústria vende, é a prestação delas e o comportamento delas que esta indústria vende. E, portanto, como é que nós vamos criar aqui compromisso nestas pessoas? E dentro da nossa realidade, e a nossa realidade são uma série de unidades, no caso aqui em Portugal, espalhadas desde Valença até Tavira, passando por Madeira, Porto Santo e Açores, e como é que nós vamos tentar criar aqui um padrão
que permita a todas estas micro-unidades, estas pequenas tribos, criar realmente um sentimento de felicidade nas pessoas que permita que, através da felicidade, realmente o seu compromisso dê resultados, resultados financeiros, obviamente, à organização. E entendemos nós que o lógico seria nós trabalharmos as lideranças e aquilo que seriam as responsabilidades das unidades e que estes chefes de tribo, permitam uma expressão, conseguissem realmente nas suas micro-unidades transpor este clima. E foi isso que nós fizemos. Foi desenhado um projeto comportamental, foi dada esta designação. O projeto comportamental é um conjunto de ações que ao longo de 3 anos uma série de, vou-lhe chamar, alunos, e que são obviamente pessoas, quadros médios superiores dentro da nossa organização, são colocados em situações vivenciais, são colocados em uma série de experiências em que permita que eles procurem visualizar como é que eles se sentem no papel de liderados, por forma a que exatamente transportem para a sua liderança aquilo que são comportamentos e comunicações e estratégias que façam com que as suas equipas se comprometam com eles em primeiro lugar e se comprometam com a organização em último lugar. Aqui o projeto aborda, obviamente, é focado no desenvolvimento do trabalho, e permitam-me a expressão fashion, das soft skills. Okay? É aqui que ele assenta. Ele assenta fundamentalmente em lógicas de procurar que as pessoas percebam e eles percebam que isto é difícil, é realmente, obviamente, uma atividade dura, é uma atividade de 365 dias no ano, 24 horas por dia, mas ela pode, obviamente, ser feita através de todo o compromisso das pessoas. Há uma lógica de estabelecimento realmente de objetivos, da tentativa de ser smart na sua performance, no seu desempenho, e que eles consigam transmitir toda esta cultura para baixo nas suas equipas dentro das organizações e que funcionem, na verdade, como equipa. Nós falámos isto exatamente nessas micro-reuniões e há um exemplo muito prático. E nós, normalmente, nestas áreas, e estas áreas isto não deixa de envolver, obviamente, formação, e todos nós sabemos que nestas áreas é sempre muito complicado, muitas vezes, nós vermos o retorno direto destes investimentos nestas áreas. E eu queria partilhar convosco aquilo que foi um exemplo em que está claro o retorno deste processo. Nós tínhamos uma unidade pequena aqui no norte do país, unidade essa que, independentemente de ser fantástica em termos de layout, tinha enormes dificuldades de fazer resultado. Pela primeira vez, nos últimos 6 anos, em 2014, esta unidade conseguiu fazer um resultado positivo. Há 3 anos, quando nós fizemos uma análise geral, até agora, quando voltámos a repetir essa análise em termos de compromisso das pessoas, a grande diferença está exatamente no ambiente e no compromisso que se conseguiu criar naquela unidade. A pessoa é a mesma, a pessoa responsável pela unidade é a mesma que era, okay? E esta unidade conseguiu exatamente atingir o resultado pelo desempenho, pelo aquilo que o programa lhe deu a ela, pelo aquilo que ela conseguiu transpor para a unidade e pelo compromisso que ela conseguiu criar na sua equipa. Acreditamos, obviamente, que este processo, esta soma das partes vai fazer o todo. Não tínhamos outra forma de pôr isto em prática e, portanto, resolvemos, como vos disse, atacar aqui esta questão através da liderança
e tentar, obviamente, em todas as unidades, ter aquelas caras de felicidade, sabendo de antemão que as tarefas das pessoas e aquilo que são fundamentais é duro, é difícil, mas temos, obviamente, através deste processo, deste projeto, que dar a volta e criar este compromisso e esta ligação das pessoas à organização. Muito obrigado, Jaime, muito obrigado a todos. Quero agradecer à Margarida que nos trouxe, de facto, aqui um exemplo do que é em ambiente de crise ou de reestruturação, como é que se consegue manter os números e o envolvimento das pessoas. O Pedro, que partilhou connosco um modelo holístico, mas de facto envolve todas as áreas. A Elsa, que nos trouxe uma atividade ou um processo que foi premiado a nível internacional. Nós, os portugueses, também somos muito bons. E o Jaime, de facto, falou sobre a importância da formação, o impacto da organização. Eu julgo que temos 2 minutos ainda. Eu não sei se alguém da audiência gostava de colocar uma pergunta. Eu tenho a certeza, ou quase a certeza, que os nossos 3 participantes vão estar aqui durante mais algum tempo a responder a alguma questão. Não sei se alguém gostava de colocar alguma questão. Não? Então vou dar por terminado. Quero agradecer o vosso envolvimento. Quero agradecer o facto de terem partilhado connosco, de facto, esta informação. E vou passar novamente à Cristina, certamente, para agradecer a todos. Obrigada, José.